A planilha que está na tela, nós vamos trabalhá-la também na prova depois. Então é importante vocês prestarem atenção na tela e depois do material que vocês tiverem em casa. Essa planilha, ela vai ser uma planilha das 3 que vocês vão receber. E essa planilha é importante vocês olharem e preencherem conforme o seu custo da farmácia. Então, como eu já falei, vocês podem inserir linhas, excluir alguma ou então zerar. Mas o importante é vocês colocarem tudo que tem. Aqui é mais como um roteiro, um lembrete. E aqui no final, vocês vão ter que olhar sempre na prova para esse campo aqui. Vocês aqui embaixo vão ter os custos, o custo total, custo com depreciação e custo com o dividendo do acionista, chamado custo de oportunidade. Isso daqui vai calcular automaticamente o ponto de equilíbrio para vocês, que perde de repente na prova. Da mesma forma, se perde o ponto de equilíbrio, vocês vão ter que ver qual ponto de equilíbrio está sendo pedido, se é o financeiro, se é o contábil ou econômico. Então é importante, na hora de preencher os dados que estão sendo pedidos na prova, usarem essa planilha. Essa planilha ela vai dar para vocês os custos que vocês vão colocar. No caso da prova, vocês não vão mexer nessa planilha. O custo que está lá, já está lá. Vocês vão mexer quando forem fazer a sua planilha, da sua farmácia. Na prova, não vai ser necessário mexer nessa planilha. Mas, vocês vão ter que olhar, no final dela, do lado direito, os pontos de equilíbrio necessários. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro, ou contábil, ou econômico. Então, no final, quando vocês mexerem nas outras planilhas que estão juntas com esta, uma chamada compras, outra chamada perfil, e essa chamada custos. Então, na hora que mexerem depois, mais tarde, por favor, não esqueçam de olhar para o lado direito desta planilha de custos, que vai dar uma das respostas da prova. Ou seja, vai dar uma resposta em cada, são A, B, C, D, E, F. Em cada letra dessa daí vai ter uma resposta que vocês vão ter que procurar aqui. Vocês vão ter que procurar nessa região aqui. Ó. Tá? Então, só para deixar bem claro que não vão mexer na prova, mas vão mexer sim na sua farmácia depois. E vão olhar para o lado direito dessa planilha. Então, nesse custo aí, o que eu posso fazer para diminuir esse custo? Já falei de boleto, é possível, né? Comprar melhor, mas comprar melhor não é essa planilha, é outra planilha. Eu posso falar com o meu contador para calcular de forma correta o meu simples. Ou quem tiver um lucro presumido, nós temos hoje lucro presumido, lucro real ou simples nacional. Você pode optar por uma destas, ou fazer a mudança de um regime para o outro todo ano em janeiro, né, até 31 de janeiro. Então, para você pensar nisso já para o ano que vem, comece a pensar agora, se é melhor um regime ou outro. Né? No simples, no lucro presumido ou no real, eu tenho como me creditar de PIS e COFINS. Lucro real da forma que é o lucro real, mas o PIS e COFINS, no presumido tem uma lei que me possibilita, se não me engano, é a Resolução Normativa 354. Resolução Normativa 354. Me permite ter o crédito do PIS e COFINS no lucro presumido. Mas a maioria do nosso pessoal está no Simples Nacional. E a maioria dos contadores não consegue acreditar, não consegue usar esse PIS e COFINS para fazer uma redução de alíquota. Por exemplo, uma farmácia que vende até 10 mil reais por mês está no primeiro nível da tabela. Se vocês olharem a lei
a 123, né, do anexo 1, a primeira tabela é uma tabela que mostra 4%, se pagando PIS, CONFINS, INSS, CLL, SLL, ICMS e etc. É de 4%. Mas se você usar isso de forma correta, você vai pagar 2%. Quem paga de repente 7% hoje, usando a tabela do 5%, pode pagar 4%. Então é a forma de reduzir um custo chamado custo fixo, que no meu caso eu botei como custo fixo. Então como é que você usa isso? Eu vou escrever no flipchart. Quem estiver em casa, por favor, copie e fale com o seu contador. Quem está presente, também fale com o seu contador, né, para usar esta lei para ter um benefício fiscal. É uma forma de você reduzir seu custo fixo. Eu vou dar essa lei para vocês. A lei 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu artigo 18, no seu parágrafo 13 e 14. Esta lei 123 de 2006, ela mostra o caminho de você ter benefício fiscal no simples de PIS e CONFINS, que você já paga na fonte da lista negativa e positiva. O que mais? Essa lei fala que tem um anexo, vários anexos. No nosso caso do comércio é o anexo número 1. Anexo 1. Esse anexo 1, ele contém 7 tabelas do comércio e mais uma tabela da importação, da exportação. Para a tabela do comércio, das 7 tabelas, conforme o grupo que você vende. Vou dar um exemplo. Você vendeu 100 mil reais. 100 mil reais, em condição normal, usaria a tabela 1, do anexo 1, que seria a tabela cheia. Provavelmente você pagaria em torno de 8%, tem que ver a tabela certinho, 8% de alíquota, em cima de 100 mil reais. Se pegar um contador que não conhece isso, ele vai cobrar de você 8 mil reais. Como é que vai cobrar? Ele vai emitir uma guia, essa guia vai vir de 8 mil reais. Mas se você tiver um contador que conhece esta lei, você com certeza vai pagar menos de 5 mil reais. E se tiver, de repente, um faturamento maior ou menor, vai ter uma compensação com certeza de mais ou menos 40%. Mais ou menos. Desde que ele aplique essa lei. Qual é o problema dos contadores? Não, porque existe uma lei lá de 2000 que não é. Essa lei é de 2004 e possibilita esse crédito. Então, por favor, brigue com seu contador, no bom sentido, de fazer valer essa máxima, essa prerrogativa que pode ser usada em benefício de vocês. 3% em cima de 100 mil reais, dá quanto? 3 mil reais. No final do ano, 36. Ah, mas só 1.000. 1.000 vezes 12, 12 mil reais. Então, façam valer um direito de vocês. O que é a lista negativa ou positiva? A lista negativa, alguns já sabem. O governo, em 2001, ele mudou a lei para cobrar o PIS e CONFINS da indústria, do pessoal que distribui e do varejo. Quem que pagava até então? A indústria. O varejo pagava um pouco, ou muito pouco, e a distribuição um pouquinho também. O governo criou uma lei dizendo o seguinte: a lista positiva é aquilo que é de uso contínuo. O antibiótico está nisso, né? Medicamento de pressão está nisso, diabetes está nisso. Nisso ele baixou de 42,86, que era a nossa margem, nosso markup médio na época, né? E criou a lista positiva, negativa e neutra. A positiva tem alíquota 0, não é isento, é 0. Por que 0?
Porque se fosse isento, dependia de uma lei que do Congresso tinha que ir, entraria em vigor só no ano seguinte e tal. Zero. Do zero, ele pode amanhã botar 1, 2, 3%, pode voltar. Isento é isento, né? A lista negativa. Então, se de um lado ele deu um benefício de alíquota zero, ele precisava compensar isso de alguma forma. Mexeu na lista negativa. A lista negativa é a margem bem menor, 33,05. Essa lista negativa paga PIS e COFINS na indústria. De quem? Na indústria, de quem distribui e do varejo. Com isso, o governo conseguiu fazer o quê? Garantir a arrecadação dele. Não precisa ir na farmácia lá fiscalizar, que são milhões, né? O comércio já milhões, consegue arrecadar isso daí. Então, com isso daí, 97% ou 95% dos medicamentos que nós compramos são da lista positiva e negativa. A neutra, por sua vez, é da forma antiga. Cada um recolhe a sua parte em seu devido lugar. Mas se 97% dos medicamentos que nós compramos tem esse benefício, por que é que nós vamos pagar duas vezes? Pagar na tabela do Simples e pagar como já pagamos na fonte. Então essa lei 123, ela permite que façamos, que a farmácia consiga oferir esse crédito. E com certeza, como isso aí está em cima do custo da mercadoria vendida, quer dizer, o que mais eu compro na farmácia são os produtos, é em cima disso que eu tenho que trabalhar também. E com isso daí vai me dar um benefício muito, mas muito importante. O contador talvez diga que não possa oferir, mas existe também chamado um programa gerador do documento de arrecadação do Simples, do DAS, documento de arrecadação do Simples. Então tem um programa gerador da Receita Federal. Então o contador, você que é contador, de repente tem conhecimento disso, precisa ter isso. Ah, mas eu não tenho esse programa. Mas ele te diz como fazer, né? De repente tem que fazer uma farmácia só e tal, então vai lá e gera manual, mas tem que se acreditar disso. E com certeza é um diferencial competitivo importante. As grandes redes fazem isso, se for necessário. Uma grande rede já é do lucro presumido ou então até real. Mas elas conseguem, como poucos, fazer um planejamento tributário para, numa forma legal, ter benefício fiscal. Então, nessa tabela aqui, que vocês têm na tela, é uma tabela que vai ajudar muito, muito, muito vocês, né? Então, usem essa tabela. Compras. Nós vamos trabalhar agora em cima de compras. Eu falei há pouco que compras eu diria que pouca gente dá atenção para isso. E da forma que o mercado está hoje, precisa comprar melhor. E quem está na farmácia, como você deve ter visto, antigamente se virava o nariz para um lado, se pedia tudo para um só, o que faltava pegava do outro, o outro pegava do outro. Hoje não é mais assim. Falei no começo que a indústria escolheu 12 mil farmácias em média para fazer parcerias, deixando de lado outras quase 48 mil, deixou a margem, porque essas vão junto. Mas por que 12 mil? Essas 12 mil farmácias são 80% do faturamento deles. Por que eles vão perder agora a força ou energia com aquele que não pesa? Aquele pessoal vai junto. E mesmo que feche, alguém vai assumir esse pedaço, né? Com isso daí, é necessário ter parceria com a indústria, com o fornecedor. Mas o que aconteceu com o fornecedor? O fornecedor, até uns 2 anos atrás, ele era alguém que vinha na farmácia e dizia assim: para ti eu vou dar 10%. Para você que é um pouquinho maior, 12%. Você que é um pouquinho menor, 8%. Ela dizia para quem ela queria dar. Hoje não.
Hoje, vocês devem ter notado que Santa Cruz, Profarma, a ANB, que é a mesma Atos Pharma, né, que ela, na verdade, ela não dá mais muito desconto. Se tínhamos oneroso no passado a Axê, laboratório Axê, hoje até deixou de ser oneroso, nós temos mais de 50% daquilo que você vende na farmácia com desconto muito baixo, 0, 2, 3%. Só consegue desconto maior se tiver o quê? Parceria com a indústria, não é com a distribuição, com a indústria. E essa indústria, por sua vez, pode te ajudar a ter parceria com o médico, mandar alguém na tua farmácia ou não. Perguntei outro dia para um laboratório, por que ele mandava, para quais que ele mandava? Para a minha região foi dito o seguinte, é para Panvel, Catarinense e SESI. E nós? Então a única forma é nós termos parceria com a indústria e com os médicos. Qual é o problema com os médicos? Eles têm em nós alguém que troca a receita deles. O que o médico quer ouvir de nós? Música para o ouvido deles. Que nós não vamos trocar a receita deles. Por conta disso você consegue parcerias. Ah, mas se alguém veio na minha farmácia e o médico passou para ele o medicamento X, nós vamos oferecer o X, mas de repente ele quer o genérico. Ela que vai, a decisão é do cliente. Leva genérico, leva um outro mais barato, né? Então a decisão é deles, mas você tem que ter uma parceria, tem que ter um trânsito com os médicos, com a indústria. Vocês já viram alguma empresa de rede, a farmácia grande, que é focada só em similar? Já viram? As pequenas são. As pequenas sobrevivem, via de regra, essas 48 mil que eu falei, com sonegação fiscal. Mas agora, em dezembro, vai estar no ar a nota fiscal eletrônica. E como é que vai ser? Hoje tem um Sintegra. O Sintegra, ele pega a nota, número tal, valor tal, e informa o Sintegra, a indústria informa, ou alguém informa. Nosso contador, por sua vez, tem que informar para ter encontro de informação, para ter, se foram 5 notas informadas por lá, o meu contador precisa informar as 5. Mas isso é número e valor. Com a nota fiscal eletrônica, nós vamos ter quantidades também. Se eu comprei 10 cataflã, vou informar também 10 cataflã. E se amanhã o fisco for na minha farmácia e for ver lá, vendeu 2 cataflã, comprou 20, deveria ter 18, mais o estoque inicial. Eu tenho só 5 cataflã. Estamos fritos, então vamos pegar. Então, quem tiver focado em sonegação, se o lucro, o EVA, ou o lucro do custo de oportunidade, for só em cima de sonegação, se preparem para mudar o perfil, se preparem para fazer diferente, para serem viáveis. Senão, vamos fechar. Né? Então, se preparem para isso. Então, o governo está interferindo, vai ter a reforma tributária? Vai. Até que ponto isso vai ajudar ou prejudicar? Não sei. Então, vocês notaram que o ICMS, aqui no estado, como São Paulo começou no começo do ano, no Paraná começou em abril ou maio, aqui começou em junho. E muitas farmácias começaram agora em agosto a pagar o parcelamento do ICMS do estoque. E o que está vindo de junho para cá? Nós estamos pagando ICMS na fonte. A tal da substituição tributária. Como é que pagava uma farmácia que era pequenininha? Não pagava 1,25%. Quanto que pagava uma farmácia que vendia uns 60 mil por mês? 2,5% de ICMS, naquela tabela do Simples. Né? E agora? 6, 7, 8%. Além do preço ter subido na ponta, estamos pagando mais. E quanto que pagava uma grande empresa no lucro presumido real? 8, 9%. Crédito e débito de ICMS. Agora pagar quanto? Também o nosso valor. Ou seja, o pequenininho levou uma baita desvantagem competitiva. Está pagando igual ao grande. O grande paga igual ao pequeno. O pequeno igual ao médio, o médio igual ao grande. Está tudo igual. Por quê o governo fez isso? Porque ele estava imaginando que a reforma tributária está chegando,
e a arrecadação dele estava meio baixa, ele agora está enchendo os cofres. Por quê? Porque além de tudo ele cobra na fonte. Você antes podia fazer uma maquiagem, mexer no cadastro e dizer que aquilo lá não era perfumaria, era medicamento, e não pagava na saída. Agora não tem mais jeito, se paga na fonte. É mais um custo que você de repente não percebeu, que entrou no caixa e agora está aí. Cuidado para isso daí. Quem não mexer no cadastro está pagando 2 vezes. Quem tiver um contador, de repente, que não entendeu, não coloca na tabela correta, paga 2 vezes também. 2 vezes. Por quê? No cadastro se mexer produto por produto para botar lá que ele é com ST, com substituição tributária. Senão vai pagar na saída do cupom fiscal e na entrada que paga na fonte. Então tem que se mexer no cadastro para não pagar na saída. Já que tem que pagar na entrada, que pague. Mas não 2 vezes. Então, pessoal, por favor, olhe o seu cadastro, mexa no cadastro, porque senão vai pagar 2 vezes. Então, o custo são N variáveis. Estou falando do ICMS, estou falando do PIS e COFINS, estou falando do boleto, estou falando de repente da luz, da água, do telefone, né, da mão de obra. Falei agora há pouco que uma grande rede trabalha com máximo 6% do peso da folha em cima do faturamento. Ou seja, 100 mil que vende, 6 mil de custo de mão de obra. Nossas farmácias, o Prolabore tem que ser somado no custo da mão de obra, né? Ele tem 15%. Então eles têm uma vantagem competitiva de quanto? De 9% a maior que nós. Então eles podem dar 10% a mais que nós como desconto, que estão ainda igual a nós. Então precisamos olhar custos. Então eu vou falar agora das compras, vou entrar um pouquinho nas compras para vocês. Hein? Eu falei da forma de tributação e tal, mas eu não sei se vocês conseguem ver. O pessoal de casa consegue ver essa planilha? Consegue? Aqui para nós ela está fraquinha, né? Mas essa planilha é uma planilha que está sem desconto nenhum. Ou seja, em cada 100 reais de medicamento que eu compro, eu pago 104 com ICMS. Na hora que você calcula, crédito e débito, mais ou menos 104. Misturando as listas positiva, negativa e tal. Eu falei que a negativa é 33,05% de margem, ou markup, né? A positiva, 38,24%. A negativa, 41,34%. Quando você mistura essas listas todas aí, faz uma média ponderada, o teu markup médio é de 36%. Ou seja, cada 100 reais que você compra, você vai vender por 136. Sem desconto, preço cheio. Né? Então, ele custa quanto para mim? Se eu compro 100 mais 4% de ICMS, vou vender por 136. Isso sem desconto. Tanto na compra como na venda. Então, sem desconto. A perfumaria, eu botei ali um preço normal, né? O pessoal daqui não está vendo, mas de casa, acho que na tela viu, 104, né? Vocês quando mexerem nas planilhas em casa, e o pessoal também daqui, quando forem fazer a prova, vão mexer só em campos vermelhos, onde está vermelho. Qualquer planilha, só onde está vermelho. Nesse caso daqui, a coluna vermelha, estou esperando a volta na coluna vermelha, é onde vocês vão mexer em casa. Na hora que mexer na vermelha, já vai ter mudança em outros campos. Né? Aqui nesse caso aqui, na venda à vista, nas compras, aqui está assim, planilha de compras, impacto das compras no resultado, impacto das compras no resultado. O que isso na verdade vai mudar na nossa relação no resultado final, né? Então, eu tenho vendas à vista e vendas a prazo. Então, como é que isso vai impactar lá na frente?
Isso aqui eu comprei por R$104 e vou vender por quanto? 136. E essa planilha foi feita para quem está trabalhando com desconto de 30%. Eu vou trabalhar com vocês com desconto de 30%. E se você estiver numa região que não precisa de desconto, não vai ter que mexer nada na planilha, né? Porque ela está amarrada de forma tal que você consiga entender isso daí. Então aqui eu tenho a venda à vista. Estou considerando que nos medicamentos de marca similar e genérico estou dando 30% de desconto. Na perfumaria não tem desconto. Nos oficinários não tem desconto. Aparelhos não tem desconto. Nos liberados, que está incluso também Anador, Dorflex, Dramin e tal, é a última linha aqui, né? Não tem desconto também, à vista. No prazo, a compra vai ser a mesma. Na hora que eu mexo nessa linha aqui, vai mudar lá. Eu vou mudar a compra, por exemplo, do de marca. 104. Se eu vendo com desconto, vendo por 95. Por quê? Markup médio de 136, menos 30%, 95. Eu vou ter um CMV aqui de 109